Rita tinha tido uma discussão com seu filho dias antes, o Cid, filho mais velho. Ela estava no ponto de ônibus, debaixo de muita chuva, esperando a condução chegar para ir trabalhar no supermercado, onde era operadora de caixa. Ela tinha 3 filhos, o mais novo, Juca, de 12, Caim, de 14, e o Cid, com quem ela tinha discutido, 16. Ela estava cansada, estressada com aquela situação. Depois do trabalho, ela sai com Jorge, um seu amante, já que era casado e tinha filhos. Retorna para casa já de madrugada. Porém, seu filho mais velho, aquele rebelde, não chegou. E aquilo a deixa, num primeiro momento, irritada. O problema é que Cid não chega no outro dia e aquilo vai consumindo Rita. E isso vai se passar em Salvador, agora na contemporaneidade, num bairro periférico da capital baiana. Esse é o início do último livro da trilogia da Terra do baiano Itamar Vieira, Coração Sem Medo. Esse livro ele foi publicado, a primeira edição dele saiu há poucos dias, inclusive, agora no mês de outubro de 2025. Eu já conhecia os outros dois, né? O primeiro deles, o que catapultou a carreira literária do Itamar, foi Torturado. O segundo foi Salvar o Fogo. Nesse meio tempo foi publicado também uma coletânea de contos, Odisseia, o Doramar. E agora esse é o último da trilogia da Terra. E aí? É bom? É tão bom quanto Torturado? Não é bom? Não vale a pena? Vamos à história. Primeiro aspecto que eu acho digno de nota. O cenário é outro. Torturado se passa em uma região da Bahia, no interior da Bahia, conhecida como Chapada Velha. Salvar o Fogo, eu, para ser sincero, não gostei tanto quanto Torturado, porque é um cenário parecido, né? Há uma personagem, inclusive, que é mencionada em Torturado, que é a Rita Cabocla, que é mencionada também em Salvar o Fogo, mas eu achei mais do mesmo. O diferencial aqui de Coração Sem Medo, eu diria que um dos diferenciais é o cenário. A história, a Rita, nossa protagonista, a história dela vai se passar na periferia de Salvador. Então é o cenário urbano, não mais rural. Eu acho que isso foi um ponto interessante para não ficar naquela questão, ao menos para mim, ficar com aquela sensação de que é mais do mesmo. Vamos começar pela capa, né? A gente vê aqui Coração Sem Medo é autoexplicativo, né? Ou seja, uma pessoa de coragem, né? E essa pessoa, esse Coração Sem Medo é da própria protagonista, a Rita, né? Que vocês podem ver aqui pela capa, ela é negra, né? Assim como as outras mulheres das obras do Itamar Vieira, né? Então vai ter essa questão também do protagonismo feminino, o elemento racial também, e o que isso, e como isso é abordado, né? A questão do racismo também é tratada. E se a gente analisar logo de cara, a gente vê uma mulher negra, que é a nossa protagonista aqui, com a foto de alguém também negro. E esse é o cenário. A Rita está indo para o ponto de ônibus, discutiu com o filho, só que o filho não volta para casa e o Cid, esse menino de 16 anos, ele desaparece. E a partir daí começa o périplo da Rita em busca de informações sobre seu filho. Eles moram numa comunidade, ali numa periferia, numa favela de Salvador, né, a capital baiana, e ela começa a buscar informações. Ali na comunidade, o primeiro boato que ela escuta é que alguns meninos que jogavam bola na rua viram policiais embarcando o Cid, o Alcides, em uma viatura. Então, o primeiro lugar que ela vai é na delegacia. Só que essa primeira busca não surte muito efeito, ela não descobre nada, não consegue apurar nenhuma informação, eles não sabem dizer nada. E vai começar a saga da Rita em busca de informações
a respeito de seu filho. Bom, o cenário é esse, o cenário da capital baiana. Ocorre que no meio dessa busca da Rita por informações de seu filho, importante dizer que a Rita já é uma pessoa de 40 anos, ela vai acabar se deparando, se reencontrando com o seu passado. E que passado é esse? A Rita, e aqui é um momento que há uma conversa aí entre as obras do Itamar Vieira. A Rita, a mãe dela, ela morava na zona rural da Bahia, morava com sua avó, Carmelita, que a envia para trabalhar na capital como empregada doméstica para uma casa de família. Era assim o termo que eles usavam, né? Inclusive ela tem um apelido, né? É Rita Preta. Rita Preta porque a primeira patroa dela também se chamava Rita. E ela não queria ser confundida com a menina porque se achava superior, talvez pela cor da pele ser mais clara. Então Rita Preta foi um jeito de distinguir ela da patroa. E agora voltando para o passado da Rita, que aflora no meio desse turbilhão de emoções em busca de informações de seu filho desaparecido. Ela é filha da Carmelita. Até os 12 anos ela morava na zona rural, como eu disse. E a Carmelita, quem leu Torturado, vai lembrar que a Dona Ana, a avó da Bibiana e da Belonísia, tinha uma filha desaparecida, que era a Carmelita, essa mesma Carmelita. Mas, eu preciso ler Torturado para depois ler Coração Sem Medo? Não, há uma menção ali aos personagens, mas não interfere o desenrolar da história, não. Então, se a gente considerar que a Carmelita, a avó da Rita, a protagonista aqui, é filha de Dona Ana, a Carmelita então é irmã do Zeca Chapéu Grande, que era o pai de Bibiana e Belonísia. Ou seja, a Rita Preta, de Coração Sem Medo, é prima de segunda geração das irmãs protagonistas Bibiana e Belonísia, aqui em Torturado. O passado da mãe de Rita é meio que uma incógnita, porque ela tinha, a Rita, tinha ela mais 2 irmãos gêmeos, pequenos. A mãe deixou eles com a Mazé, que é a mãe da Rita, deixou eles com a avó da Rita, que é a Carmelita, para ir para a cidade trabalhar. A promessa é de que voltaria em breve para buscar os filhos. Só que ela também nunca volta. Acontece que há uma questão também de violência policial, não se sabe ao certo quem é o responsável pelo sumiço do Cid, e a bem da segurança da Rita, ela vai para o interior por um tempo. E é nesse momento que ela vai ficar sabendo de algumas coisas da sua história, do seu passado, que ela não se lembrava, não se recordava mais. Então, há esse paralelo entre duas questões. O passado da Rita, por meio de sua mãe, a Mazé, que havia sumido, e a gente vai descobrir o porquê dela ter sumido, e da Carmelita, ao mesmo tempo que a Rita segue à procura do Cid. O problema é que o tempo vai passando e não há muitos avanços nas investigações acerca do paradeiro do seu filho. A Rita vai na polícia, na delegacia, vai nos hospitais, porque talvez seu filho estaria desacordado, desmemoriado. Ela vai em necrotérios, ela vai em áreas de desova, porque ali é uma área periférica e aquilo acontecia. Ela vai à televisão, ela faz a camisa com a foto do filho, que é até que vem aqui na capa. A questão é que o tempo vai passando. Então há esse diálogo aí com o Torturado, e eu já falei a questão do porquê que ela se chama Rita Preta, então o elemento racial é muito forte. E há algum trecho para citar, há um momento que ela tenta definir o que é, qual a palavra que melhor definiria a situação pela qual ela está vivendo, que é de não saber onde o filho está. Ela diz o seguinte, o narrador diz o seguinte:
ela refletiria com a simplicidade de seus pensamentos que quando a mulher perde o marido para a morte, ela fica viúva. Quando a filha perde o pai ou a mãe, ela fica órfã. Mas e quando alguém perde um filho? Não é abandono. Se foi um ato involuntário, também não cabe a palavra desamparo, se nenhuma das partes contribuiu para o distanciamento. Talvez não exista um nome, reflete, depois de tentar encontrar uma palavra para o vazio que sente. E descobre que não há. E aí não dá para a gente falar mais elementos que acaba dando muito spoiler da história. Há um componente também presente nas duas primeiras obras da trilogia, que é a ancestralidade, né? Mais para o final, a narrativa fica um pouco mais acelerada, fica mais interessante, com mais elementos novos acontecendo, mas a ancestralidade se faz presente aí. Ancestralidade porque ela vai conhecer um pouco mais de sua história, vai refletir sobre seu passado, vai refletir também, porque o livro é dividido em 4 ou 5 partes, então oscila-se entre narrador e personagem também. A gente vai ter um momento aqui que se fala da vida da Mazé, né, e de como há certos elementos que vão influenciar a vida das pessoas, principalmente as pessoas negras, né? E vai fazer menção à questão escrava, inclusive, haverá questões relacionadas a trabalho análogo à escravidão. Há um momento bem interessante que se conta a história da abordagem do Cid, e onde quando ele é jogado em um camburão, há um paralelo aqui entre o camburão e o navio negreiro, a vinda lá de 200 anos atrás, 150 anos atrás, a vinda dos escravos capturados lá na África, aqui para o Brasil. Então há uma série de paralelos históricos, esse elemento da ancestralidade, da escravidão, do racismo, ele é mencionado a todo momento. Então, há muitos elementos, inclusive eu achei interessante que o autor aqui ele faz menção a algumas obras. Uma amiga da Rita, por uma questão lá, ela é presa e ela fala que leu na cadeia, ela faz menção, né, praticamente explicitamente, ao Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né? Inclusive, antes de ver essa menção explícita, eu já estava lembrando muito dessa história aqui, porque o lugar de fala é ocupado por alguém que geralmente não tem opção, não tem voz, né? Aqui era uma catadora de papel negra, né? Nessa história, objeto aqui desse vídeo, é uma balconista, uma caixeira de supermercado, que geralmente não tem voz na história. Então faz também uma reflexão sobre a importância dessas pessoas também para a história. Há uma questão histórica também por trás. Eu vi alguns elementos aí, menciona a revolta dos malês também. Eu vi alguma influência também desse livro aqui, de Um Defeito de Cor, no livro do Itamar Vieira. Então há uma série de leituras que meio que atravessam Coração Sem Medo. Vale a leitura. Para mim, Torto Arado é o melhor. Não sei se sempre porque é novidade, é o primeiro. Aqui para mim faltou um pouco mais, o que me encantou muito no Torto Arado, que foi o elemento espiritual. Me fascinou bastante. Eu diria que na trilogia da Terra já concluída, então, na minha humilde escala aqui de gostos, né, de preferência, eu ainda fico com o Torto Arado como sendo o melhor. Coração Sem Medo em segundo lugar. Em terceiro, Salvar o Fogo. Mas nesse meio tempo teve Dora Maar, a Odisseia. Esse livro de contos eu ainda acho melhor do que Salvar o Fogo. Para mim foi o que fica no último lugar no ranking do que me agradou mais. Então é isso. Fica a dica. Vale a leitura de Coração Sem Medo, do baiano Itamar Vieira Júnior.